galera do Papo de Mobi. Hoje nós estamos de casa nova e nós estamos com um convidado especial para todos nós corretores que estamos envolvidos no mercado imobiliário. Sempre houve aquela dúvida, como cobrar a comissão se o cliente desistiu? Como cobrar a comissão se o cliente não quer pagar? Ou exatamente como colocar a forma de pagamento da comissão na hora do contrato, quando ele foi elaborado? Como fazer isso? E eu vou falar um pouco dele aqui no episódio de hoje, no Papo de Mobi. Temos o prazer de receber o Dr. Nicolas Ariel Tomás. Receber um convidado do mundo do direito imobiliário. Ele é advogado, o sócio e proprietário do renomado escritório Tomás Advocacia, com uma sólida carreira de 7 anos dedicados à advocacia. Especializada em direito imobiliário, nosso convidado tem um impressionante histórico de mais de 1.300 contratos. Isso é um número bem expressivo, realizado para corretores e imobiliárias, demonstrando a sua experiência nesse setor. Fique conosco para uma conversa esclarecedora sobre honorários de corretagem com um verdadeiro especialista do assunto. Que honra estar com você aqui. Obrigado. Que alegria, Tomás também, Dr. Tomás, Dr. Nicolas Ariel Tomás, né? Que alegria também, porque pensa num assunto importante para a nossa classe. E polêmico. E polêmico. Eu te apresentei, mas gostaria que você falasse um pouco também da sua jornada, para que a galera pudesse te conhecer um pouquinho melhor. Claro, vamos lá. Sou advogado, faz 7 anos que atuo na advocacia, especializado em direito imobiliário, onde, através de uma demanda ocasional, surgiu a ideia de um escritório focado em advocacia imobiliária. Hoje atendo algumas imobiliárias na cidade de Caxias do Sul, na cidade de Canoas e Porto Alegre, onde a gente atende e dá o melhor suporte necessário para o corretor e para a imobiliária como pessoa jurídica também. Sim, tenho 1.300 e poucos contratos, processos, mais de 500 processos, onde eu advogo para corretores e para imobiliárias. Faz parte aí da nossa jornada, né? É, bastante história. Você deve ter vivenciado muita história de negócios, porque raramente o negócio é uma linha reta, né? Quase nunca. Quase nunca. É um Quase negócio assim, eu quero comprar esse à vista, o dinheiro está aqui, assino o contrato amanhã. Raramente, quase nunca. Não, né? Tem nuances. Tem o contrato, a discussão, a negociação. Aí, às vezes, tem um corretor que atravessa o negócio. Então, ele nunca é uma linha reta. Sempre tem as nuances. Tem um pós-contrato, enfim. Eu gostaria de começar aí com a nossa primeira pergunta, que é aquela pergunta assim que mexe com o nosso bolso, mexe com o nosso salário, né? Em que momento é devido os honorários de corretagem pelo negócio? Eu cobro a minha comissão na entrada, depois que o financiamento aprovou. Eu tenho um pouco de dúvida disso. Eu tenho direito de cobrar no sinal de negócio? Vamos lá, respondendo. Primeiro, para a gente contextualizar o que é a comissão de corretagem, basicamente é o pagamento pela prestação de serviço do corretor. Quando é que ela incide? Ela acontece e é ocasionada quando há aproximação das partes, quando o corretor traz o vendedor e o comprador, aproxima ambos, e a partir do momento dessa aproximação surge um negócio. Ela é transmutada para um papel, através do contrato, e posteriormente é finalizado o negócio. A corretagem, a partir do momento que houve a apresentação e a finalização do negócio com o contrato, ela já é devida, certo? Certo. Então, integralmente devida. O que pode ocasionar de problemas que ocorrem em relação ao contrato em si? Vendedor ou comprador desistiram do negócio. Continua sendo devido. O trabalho do corretor e da imobiliária foi integralmente prestado. Aproximação das partes, negócio concluído, é devida a corretagem. Devido à corretagem. Eu vou falar um contrato, uma negociação que é comum muitas vezes também, você corretor já deve ter passado, ou não, né? Mas principalmente na linha do primeiro imóvel, é o financiamento 100%, né? Onde às vezes não há um sinal de negócio, ou o sinal de negócio é muito baixo. Ou até não houve mesmo, o cliente está comprando um imóvel abaixo do valor de avaliação. E isso é possível, acontece, é uma prática comum no mercado, esse imóvel ser financiado 100%,
Mas vamos dizer que no caminho o comprador desiste ou o vendedor desiste de vender, mas não teve dinheiro na mesa, ainda não teve. A gente consegue cobrar? Se o negócio foi aproximado, houve aproximação do comprador e vendedor, houve um contrato assinado, seja ele financiado. Financiamento, quando a gente fala da forma de pagamento. É outra situação. Mas quando foi financiado ou não e houve assinatura do contrato, é devido. Ponto. Não tem outra discussão. Outra dúvida, é muito bom estar com você aqui. Eu queria ter te entrevistado há muito mais tempo, viu? Outra dúvida que acontece também. Assinei o contrato, principalmente imóvel na planta, que envolve financiamento imobiliário, um tempo depois. Fizemos uma prévia aprovação de crédito, mas daqui a um tempo o cliente entrou no SPC ou liberou menos crédito do que atualmente libera para ele. E ele resolveu desistir. Mesmo assim, ainda a gente consegue receber a nossa comissão? Sim, com certeza. O serviço do corretor, ele foi prestado. Foi fechado, foi feita a aproximação das partes, foi feito o negócio. A mera desistência de uma das partes não anula a corretagem. Mesmo que... Eu estou falando como corretor... Eu fiz mais de 250 contratos também nessa minha carreira como corretora de imóveis. E eu já ouvi muita coisa, assim como o meu colega já ouviu. E às vezes ele diz, mas quando eu comprei, meu crédito era tanto. Passou alguns meses, ou um ano, 2 anos, às vezes o tempo de obra, né? E não liberou mais o crédito que eu precisava. Eu quero meu dinheiro de volta, você me enganou. A gente fica numa saia justa. Claro, claro. O que o corretor e a imobiliária precisa fazer? Basicamente, estabelecer em contrato uma cláusula exclusiva sobre os honorários de corretagem e, na forma de pagamento, descrever também a questão do financiamento, do crédito, responsabilizando a parte que vai tomar esse financiamento, esse crédito bancário, para ela também ter um prazo mínimo para ela constituir esse financiamento, e em caso de não ser concedido o prazo, ela tem um prazo mínimo também para pagamento de outras formas. Então, deixar algo aberto nesse sentido. Mas o que o corretor tem que deixar claro e expresso? Os honorários de corretagem são devidos a partir do momento que foi aproximada a parte e finalizado o negócio. A desistência posterior não exime nem o comprador, nem o vendedor ou o desistente do pagamento da corretagem. Ai, que notícia boa. Você não faz ideia, eu tô quase, enfim, né? Uma outra pergunta também, que nesse caminho já me ocorreu essa dúvida. Desistiu do negócio. Quem paga a comissão? Vamos lá. O proprietário do imóvel ou o comprador? Usualmente, quem paga a comissão em contrato normal é o vendedor. Isso é uma coisa de mercado. Mas nada impede que em uma negociação passe-se esse pagamento para outra parte, para o comprador. Já fiz inúmeros contratos em que é transferido o ônus do pagamento da corretagem para o comprador. Isso é da negociação. Mas vamos lá, quando há a desistência do contrato, há uma quebra de contrato, quem deve pagar é quem deu causa à desistência. Isso tem que estar clausulado no contrato. Então, tem que ter uma cláusula específica da desistência. E aí, a partir da desistência, quem paga é quem deu causa à desistência. Se o comprador não conseguiu crédito, não teve aprovado o financiamento, não conseguiu adimplir com as parcelas ou com o valor, é ele que deu causa à rescisão do contrato. É ele que está inadimplente. Logo, joga o ônus da cobrança da corretagem para o devedor que inadimpliu o contrato. Que notícia, outra notícia boa. Bom, é muito importante como corretor a gente saber defender o nosso trabalho, né? E a gente estar preparado com argumentos. E é por isso que o Papo de Mobi está muito feliz em te receber aqui para nos preparar mesmo, né? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você também é: quais os documentos e precauções que o corretor, a imobiliária deve ter para assegurar o recebimento dos honorários? Vamos lá. Primeiramente, o que toda imobiliária e corretor deveria é ter uma ficha de visita para comprovar a aproximação das partes. Serve o WhatsApp para comprovar? Serve.
Mas não só isso. Deveria ter uma ficha de visita do imóvel, onde vai constar a assinatura do vendedor e do comprador, do promitente vendedor, promitente comprador. O agenciamento que a gente chama na nossa linguagem. Exatamente. Uma ficha comprovando o agenciamento. Tá. Certo? Ela pode ser transmutada numa figura de ficha de visita, ela pode ser uma ficha de acompanhamento, uma ficha de agenciamento, mas lá vai constar descrito o imóvel que foi visitado, a data, e sempre interessante descrever o que foi visto no imóvel. Porque já ocorreu problemas de garagem, vaga de garagem. Sim. E aí não se sabe se foi visitada a vaga ou não, se foi vista a vaga. Tendo uma ficha de visita, uma ficha de agenciamento, enfim, descrevendo passo a passo o que foi visitado, quais os cômodos, quais as partes, o que está contendo na negociação, tu consegue comprovar que na data tal o vendedor permitiu o acesso ao imóvel e o comprador foi junto do corretor tal visitar o imóvel. Então, isso dá uma segurança de comprovar a aproximação, que ele mostrou o imóvel para o comprador. Segundo passo é um contrato bem feito, um contrato com cláusulas descritivas, onde vai constar sobre os honorários de corretagem, sobre a visitação, sobre a averiguação do imóvel, o aceite da forma como o imóvel está. A partir disso, tu consegue comprovar que o comprador teve no imóvel, aliando ficha de visita, ficha de agenciamento, enfim, o nome que queira dar, com o contrato descrevendo isso, tu consegue comprovar que o teu corretor X, ou se é corretor autônomo, presenciou no imóvel, apresentou o imóvel ao possível comprador. Doutor Nicolas, isso é muito bom para o dono da imobiliária. Porque, por exemplo, eu como dona, eu não vou em todas as visitas com os corretores, né? Não ia em todas as visitas. Então, se acontece algo posterior àquele contrato, normalmente quem responde pela imobiliária, por mais que o corretor não faça parte, mas o negócio ele tem um pós-negócio, ele não termina efetivamente na escritura, vamos dizer assim, a gente fez parte daquela negociação, é uma forma de assegurar você, proprietário, quando o seu corretor traz essa ficha de visita num pós-contrato, vamos dizer assim, né? Que ele, não, tem a minha ficha, o meu corretor teve lá, junto com o comprador, antes do contrato. Então, às vezes a gente não guarda a ficha de visita porque já fez o contrato. Não, o contrato já está aqui. Não, é importante, junto com o contrato, então você está me trazendo, guardar a ficha de visita. Sim, com certeza. Já teve inúmeros casos judiciais onde é discutido, por exemplo, metragem de garagem, é discutido metragem do imóvel, é discutido condição de parede do imóvel. Numa ficha de visita, isso sendo esclarecido, tendo ciência que o possível comprador verificou a garagem, verificou a metragem, que o possível comprador verificou o quarto tal que tinha esse problema na parede, está ciente dele, isso tu já resolve tendo um olhar pela imobiliária. Mas essa ficha de visita não é exclusiva para a imobiliária. Ela é uma salvaguarda, um documento importante para o corretor autônomo. Por quê? O corretor autônomo, posterior, quando entregar o imóvel, quando fez o contrato, recebeu a comissão e tudo mais, e porventura vem um processo judicial discutir a rescisão do contrato, muitas vezes as partes chamam o corretor para responder junto. E aí, isso exime a responsabilidade do corretor através de um contrato e de uma ficha de visita. Onde, por exemplo, se vai discutir vaga de garagem, tamanho da vaga de garagem, o corretor vai mostrar uma ficha de visita, dizendo que esteve junto com o possível comprador na época, na data tal, horário tal, visitando a garagem, demonstrando a garagem, mostrando que ele já tinha ciência do tamanho da garagem. E uma pergunta, doutor, tem tempo pós a venda que o corretor ele possa não ser chamado ou ele não importa, passou 10 anos dessa negociação, deu algum problema, o corretor vai ser chamado? Vamos lá, quando a gente vai falar de prazo processual, existem 2 tipos de prazos processuais. 5 anos pelo Código Civil, 10 anos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, até 10 anos ele responderia quando ele está falando em imobiliária. Opa! Certo. Então, quer dizer que você, corretor, você, dono de imobiliária, responde por essa negociação até 10 anos. Até 10 anos. Uau! Até 10 anos. Então, se tiver um problema de vício construtivo e, vamos lá, a parte disse que não verificou o imóvel e vai colocar todo mundo no polo passivo, responder a ação,
Construtora, imobiliária, corretor, pode ser chamado até 10 anos. Então, quer dizer que se o cliente reclamar de alguma situação 10 anos depois, ele ainda pode acionar a imobiliária. Ainda pode acionar a imobiliária para responder conjuntamente. Tendo um documento, tudo documentado, tudo em papel, escrito, descrevendo a apresentação do imóvel, descrevendo um bom contrato com cláusulas que assegurem, isso elimina esse risco. Vai ser chamado ao processo porque o direito brasileiro permite isso, mas vai ser liberado posterior, demonstrando toda a documentação para o juiz. Nossa, não é brinquedo, não. Não é fácil. Não é fácil. O que fazer, nas nossas quarta pergunta aqui, o que fazer quando... Eita, gente! Quem é corretor vai me entender agora, nós somos colegas, mas ao mesmo tempo que nós somos colegas, nós também somos concorrentes um dos outros. Somos parceiros, mas somos empresas diferentes. Então, o que fazer quando há outro corretor que atravessa o negócio? Estou fechando o negócio, mas atravessou outro corretor na negociação. O que fazer para defender o meu negócio? Vamos lá. Isso é uma situação corriqueira, acontece Sim. todos os dias. A gente chama no bom português atravessar o negócio. Isso. Quando um corretor atravessa outro negócio, a gente tem que estar bem em mente o seguinte: o imóvel tem exclusividade de venda ou não? Ponto. Tudo passa pela exclusividade de venda. Por quê? Só há o direito 100% do recebimento integral da corretagem se o imóvel tiver exclusividade. Jura? Nesse caso de atravessamento de negociação, sim. Então, quando há uma exclusividade, um documento de exclusividade de venda do imóvel, pode atravessar qualquer corretor, é devido 100% dos honorários a quem tem a exclusividade de venda do imóvel. Vamos lá, numa situação hipotética onde não há a exclusividade, Sim. é livre mercado. Livre mercado. É livre mercado. O que ocorre? Há muitas ações discutindo isso e as decisões nos tribunais têm sido pendido para o lado de quem apresentou o negócio, quem apresentou as partes e quem finalizou o contrato. Certo? Então, os tribunais estão entendendo hoje que é devida a corretagem para quem teve esses dois passos. Apresentou as partes e concluiu o negócio. Tá, pode ocorrer, por exemplo, um corretor apresentou as partes, mas aí o proprietário tem um parente corretor e quer tirar esse corretor que apresentou esse cliente nesse... É um caso hipotético, mas já vi acontecer. E aí ele quer tirar esse corretor, quer passar a venda para o primo dele, que é corretor, afinal, ele é corretor, mas é da minha família, né? E esse corretor que trouxe o cliente e o vendedor vendeu com o corretor primo, por exemplo, o proprietário lá, né? Como é que fica isso? E aí? É uma situação que com certeza vai terminar num judiciário. Mas fica para quem realmente fechou a negociação. Que nesse caso foi o corretor primo. Foi o corretor primo. Por quê? Porque o imóvel, não sei se é o caso, mas não tinha a exclusividade de venda. Não, como muitos imóveis não há exclusividade. E o consumidor, quando ele está procurando um imóvel, ele é livre para procurar com qualquer corretor. Então ele pode ver com um e comprar e fechar com outro. Pode, é direito dele. Pode. É direito do consumidor escolher. É livre mercado, basicamente. Mas o que o corretor tem que ter em mente é exclusividade do imóvel. Isso é necessário. Então, seria muito interessante que todos os corretores tivessem exclusividade. Sei que não é uma prática de mercado. Não é. Não é usual, mas o ideal seria isso. E o ideal é se cercar de documentações. Apresentei o imóvel para o fulano, em data tal, etc. Digitalizar tudo isso, ter em mãos todos esses documentos e, posteriormente, quando tiver a negociação, aí também chamar as partes e dizer, apresentei o imóvel, etc., vamos lá, vamos dividir essa corretagem? Pelo menos tentar dividir. Mas Sim. o negócio é feito e fechado com o outro. Quem fez essa negociação e fechou é ele que vai ganhar. Mesmo tendo a ficha comprovação, eu sou corretora, levei o cliente na visita, ele assinou a ficha que visitou aquele imóvel comigo, mas comprou com outro corretor e eu decidir entrar e cobrar a minha comissão. Eu tenho a minha parte da minha comissão, eu tenho chance ou mesmo com o documento não tenho? Vamos lá, tem chances, tá? Não vou dizer que não, mas os tribunais estão entendendo que quem fecha o negócio, quem aproxima e fecha o negócio é quem recebe a corretagem. Então, é algo que vai ser levado para o judiciário e tudo que é levado para o judiciário é o juiz que decide, que determina. Então, a gente tem decisões favoráveis para
dividir a corretagem. Então, 50% para cada corretor. Tem decisões em que é integral para quem apresentou o imóvel e aproximou as partes. E tem decisões também que são devidas integrais para quem fechou o negócio. Certo? Então, tudo que vai para o judiciário é incerto. Não há uma segurança 100%. A única coisa que asseguraria 100% é: o imóvel possui exclusividade? Se possuir, é assegurado 100% o recebimento para o corretor que fechou a negociação, enfim, que tem a exclusividade do imóvel. Muito obrigada. Outra coisa, isso eu já passei em vida, né? Nessa vida de... às vezes o corretor mostrou aquele imóvel, né? Se isso já dá uma situação na prática, mostrando o imóvel ao vivo, né? Eu tive um caso que o outro corretor apresentou o imóvel, tipo, mandou o link, apresentou na imobiliária, e o cliente veio olhar imóvel comigo, né? Como o cliente olha, livre mercado, com todos os corretores, e eu apresentei aquele imóvel na visita e aproximei, fechei as partes, né? O outro corretor, isso que há uns 10 anos atrás, gente, tá? Então nem sei, nem lembro quem é essa, né? E a outra parte me ligou, não, como tu apresentou e vendeu o imóvel, mas ele havia apresentado só na mesa. Eu fui no roteiro de visitas e apresentei o imóvel, a comissão é direito meu, enfim. 100%. Se tu fechou o negócio, apresentou, aproximou as partes e fechou o negócio, 100% honorários teus. Então tá. Como podem ser cobrados esses honorários posterior, né? Como é que eu cobro aí? Vamos lá, tem duas formas, tá? Existe a notificação extrajudicial, onde é um documento elaborado extrajudicial. A partir desse documento, tu vai informar que aproximou as partes. Posso parar aqui? Claro. Gente, eu vou refazer essa pergunta na minha linguagem, tá? Como eu posso cobrar os honorários se não estão querendo me pagar? Vamos lá. Né? Fiz a Claro, negociação, tá tudo fechadinho, chegou na hora, o vendedor recebeu e não está me pagando. Sim. Como eu, como profissional, consigo cobrar esses honorários? Vai ter duas formas, extrajudicial ou judicial. Extrajudicial é uma notificação extrajudicial encaminhada descrevendo a negociação, enfim, a aproximação e dando um prazo para pagamento voluntário extrajudicial. Se não funcionar essa extrajudicial, tu pode ir diretamente para um processo. Aí nós temos 3 tipos de processos diferentes para a cobrança dos honorários. Nós temos ação de execução, ação monitória e ação de cobrança. Quando incide cada um dos 3? Quando a ação de execução, quando o corretor estiver incluso no contrato. O que é estar incluso no contrato? Quando vai lá a descrição das partes, está descrito intermediador, corretor, intermediador, imobiliária, negociador, intermediador, como parte do contrato. A partir disso, ele pode executar o contrato. Execução de contrato é um processo com menor tempo e mais chances de recebimento. Basicamente, fazendo por cima, tá? Existe a ação monitória, que é a ação quando ele não está incluso como parte do contrato. Então, não consta lá em cima na qualificação intermediador, corretor, intermediador, imobiliária. Só tem uma cláusula exclusiva ali falando sobre os honorários. Ele pode cobrar aquilo. Ele tem o prazo de 5 anos, então, para cobrar. E aí é um trâmite mais demorado, porque ele vai ter que comprovar que apresentou o imóvel, etc. Quando na execução ele não precisa comprovar. Ele já é parte do contrato e aí ele tem 2 anos para cobrar isso. Então são prazos diferentes. E a ação de cobrança é nos casos em que só há uma cláusula, então no contrato, descrevendo, e tu vai ter que fazer toda uma prova. Ela é muito semelhante à ação monitória. Tu fala só há uma cláusula no contrato descrevendo, mas há essa cláusula dizendo que eu vendi o imóvel e que eu fiz parte. Sim, exatamente. Só que somente ter a cláusula não te dá o direito de fazer uma execução. Eita. Tu tem que ser parte do contrato. Tu tem que estar como parte legítima para executar o contrato. Me explica melhor um pouco como é que eu faço, como é que eu sou parte legítima desse contrato. Claro. Quando tu descreve as partes do contrato, promitente comprador, promitente vendedor, promitente permutante, enfim, a partir desse momento tu tem que colocar o corretor, seja ele autônomo ou imobiliária, como parte do contrato. Como ele intermediou o contrato lá na qualificação. Na qualificação das partes. Qualificação das partes, coloca a imobiliária e o corretor como parte. Isso dá direito para ele poder executar.
transforma aquele documento num título executivo judicial, extrajudicial, podendo executar esse contrato e ter um recebimento antecipatório. Esse recebimento antecipatório significa que em 15 dias não foi pago, começa bloqueio de bens. Começa a penhorar conta, penhorar veículo, penhorar imóvel, penhorar joias, títulos, tudo isso em 15 dias se não pagou. Então, isso é diferente de uma ação monitória. Ação monitória, tu tem que reconhecer aquele documento, reconhecer que tu foi parte integrante, mesmo não estando lá descrito, e isso pode demorar 1 ano, esse reconhecimento, 1 ano e meio. Porque normalmente a gente coloca esse contrato foi intermediado pela imobiliária tal, pelo corretor tal, mas num outro parágrafo, né, desse contrato. Sim. Não ali em cima na apresentação das partes. Exatamente. Esse é o diferencial. O corretor e a imobiliária que coloca como parte pode executar o contrato só na cláusula exclusiva dos honorários. Caramba. E isso diferencia muito, Muito? a imobiliária e o corretor que tem isso no contrato. Além, claro, das cláusulas contratuais, da cláusula específica dos honorários, colocar, por exemplo, que o corretor não responde por débitos da negociação. Porque ocorre muito, por exemplo, vendeu o imóvel, não pagou IPTU, veio a notificação e as pessoas quererem cobrar da imobiliária. Não pagou, fizeram uma negociação parcelada, por exemplo, o comprador tem que pagar, e aí ele não me pagou e cobrar da imobiliária, cobrar do da corretor autônomo. Não, quando tu descreve numa cláusula de honorários de corretagem em que tu não é responsável, tu como profissional corretor ou imobiliária, não é responsável pelos débitos das partes, tu te exime de responsabilidade de qualquer pagamento. Sim. O cliente vai vir cobrar, etc. Tu vai dizer, olha só, gente, no contrato a gente clausulou que eu não sou responsável por qualquer débito. Isso a senhora tem que cobrar da outra parte. A gente pode auxiliar a cobrança, mas a gente não tem obrigação. Isso já facilita muito a vida do corretor e da imobiliária. Nossa. Então, esse foi o nosso papo de hoje, né? Mais alguma coisa que tu queira, algum conselho? Eu gostaria que você desse um conselho para toda a classe. Como, né? Que você desse um conselho para nós, como um advogado da área que você é, após 1.300 contratos assinados aí no mercado imobiliário, que conselho você dá para o corretor, para o profissional que está nos assistindo? Maior conselho é, faça um contrato bem feito. Coloque todas as condições dentro do contrato, não deixe nada subentendido, seja sempre muito claro e muito bem descrito toda a negociação. Toda e qualquer discussão judicial sempre vai passar pelo contrato. É o que está descrito no contrato, que o juiz vai ler, que as partes vão ler, é tudo que está no contrato. O que foi negociado por fora do contrato, ele acaba sendo muito dúbio, tendo muita dúvida. Então, meu conselho sempre vai ser, faça um bom contrato, descreva bem as cláusulas, coloque uma cláusula de honorários de corretagem muito bem descrita, coloque as responsabilidades de cada parte no contrato, descreva isso, porque lá na frente a gente sempre brinca no direito que contrato é feito para quando dá errado, não para quando dá certo. Quando dá certo, maravilha, as partes já têm o imóvel, transfere a matrícula, tudo certo. Deu certo o contrato. Então, esse contrato já é automaticamente descartado por uma pilha dos que deram certo. Mas o contrato que, quando não dá certo a negociação, é aí que a gente busca o contrato e a gente vai verificar ele. E como nós, profissionais, da onde você estiver nos assistindo, pode encontrar você, doutor Nicolas, porque com certeza isso trouxe soluções para nós, foi esclarecedor, mas também nos deu essa conscientização de que nós precisamos de um profissional como você. E se eu tiver mais dúvidas, se um profissional que está nos assistindo tiver mais dúvida, como ele faz para te encontrar nas redes sociais? Claro, vamos lá. Basicamente, vai me encontrar no Instagram, @TomásAdvocaciaOficial. Vai me encontrar pelo WhatsApp, no 54999864927. Vai me encontrar no Facebook, Tomás Advocacia Oficial. Vai me encontrar no site, que é www.tomasadvocacia.com. E só me chamar ali no WhatsApp que a gente troca uma ideia, a gente conversa. Meu escritório é muito acessível, a gente tem... A nossa equipe ali sempre dá uma atenção. A gente entende o que o corretor passa. Tem profissionais da nossa equipe que já foram corretores, então a gente sabe como é que é o lado do corretor.
Então a gente sempre dá uma atenção especial e o que precisar, só chamar nós. Obrigada. Muito obrigado por ter participado aí do Papo de Mobi. Obrigado por ter contribuído para a classe. Muito obrigada pelos conselhos. Com certeza, as nossas negociações após ouvir você serão mais seguras. Obrigado. Então, galera, até o próximo Papo de Mobi.